Olá, no programa Frente a Frente de hoje nós trazemos o prefeito eleito da cidade de Laguna, Peterson Cripa da Silva, Preto Cripa, como é conhecido e como foi o nome nas urnas. Preto Cripa, pelo PL, superou os adversários, um grande número de candidatos à prefeitura de Laguna, saiu vitorioso no último domingo e agora se prepara para governar a cidade pelos próximos 4 anos. Sobre os desafios da campanha, sobre a trajetória política do jovem político Preto Cripa e sobre o que ele fará para melhorar a vida das pessoas na cidade de Laguna, é o tema do programa Frente a Frente de hoje, que está começando. Prefeito, agradeço ao senhor a vinda ao programa Frente a Frente na edição de hoje. Muito obrigado, professor Hildo, sempre meu mestre. Foi uma das pessoas fundamentais no meu processo de comunicação, haja visto que a minha primeira eleição foi em 2008 e o senhor e o corpo docente aqui da Unisul me formaram em 2009. Então, muito do que eu levei para a política, que é a comunicação, a transparência, a prestação de contas através das redes sociais, saiu muito da tua indução. Obrigado, é muito bacana voltar aqui, uma ferramenta pública e social ainda mais capacitada. Obrigado mesmo, professor. Muito obrigado, prefeito. Já que o senhor falou na primeira eleição em 2008, conta pra gente a sua trajetória, rapidamente. O passado é inspirador, mas o desafio está no futuro. Mas conta pra gente, quem é o Preto Cripa político? Preto Cripa político é um jovem que saiu com 6 anos de Laguna, por questões particulares de família. Sempre quis voltar, voltei em 2006, arrendei um hotel. Quando vi que não havia uma representatividade política que trabalhasse pelo turismo, eu me envolvi, fui candidato a vereador em 2008, não me elegi, fiquei na 5ª suplência. Continuei fazendo trabalhos que eu entendia que era importante na esfera do turismo, do meio ambiente e também do esporte. E fui candidato de novo em 2012, não me elegi, fiquei de primeiro suplente, continuei trabalhando até que a gente logrou êxito em 2016. Em 2016 fui vereador. Acabei ficando na condição de oposição frente ao governo que tinha políticas públicas extremamente nocivas em algumas partes, coisas boas, mas as coisas ruins eram muito ruins, tanto é que não se reelegeu. E naquela condição de 2020, ao invés de eu sair à reeleição a vereador, o que me trazia uma garantia melhor naquele pleito eleitoral, mas como os meus propósitos nunca foram garantia política para mim, sim de propósito, eu entendia que ficar de oposição novamente em 2020 seria ruim, já que os candidatos a majoritárias tinham uma conotação política diferente da nossa. Então saí a prefeito, fiquei em terceiro, nós fizemos 5.051 votos, eu e o Dr. Zeno, o que nos deixou preparado para um colchão eleitoral de legitimidade, genuidade, de capacidade e também de preparo para agora 2024. Enfrentamos uma eleição extremamente diferente, doída, extremamente poderosa nas questões de poder e financeiro, mas a população quis, na sua grande maioria, quase que 50% mudar e hoje eu sou prefeito. Com alegria estampada, né, ter conquistado a condição, satisfação de ter conquistado a condição de prefeito. 5.000 e poucos votos em 2020, qual a votação de 12.046, subimos 120%. Não fiz a conta, estou imaginando quase aqui. 2,5 vezes Exatamente. Maior a votação. Isso. Agora. O senhor falou em turismo, ambiente, esportes. E o senhor gerenciou um hotel, o turismo e o empreendedorismo numa só cadeira lá na gestão do hotel que o senhor locou. São 4 pontos importantes: a gestão, o turismo, o ambiente e o esporte na cidade de Laguna? Total, eles convergem quanto a tudo que é característica da cidade. Por exemplo, vou falar do esporte e vou usar o surf. Laguna tem características da modalidade de surf que são ímpares em nível de mundo. Por exemplo, Laguna hoje tem a praia com a maior onda do Brasil em remada. Tanto é que o Mundial de Surf de ondas grandes tende a ter uma etapa ali. Né? Então isso... Onde é? No Cardoso. Cardoso? No Cardoso. Da mesma forma, nós temos na Praia do Mar Grosso, por exemplo, o Canto do Molles, que favorece muito os campeonatos amadores e profissionais de pranchinha, de moribug, enfim, de bodyboard, né? Então, a questão do surf, ele em si, ele já tem até, em alguns cenários, e a gente quer, como prefeito, contratar para ver o valuation, o valor
da onda de Laguna, dentro da comercialização econômica e também do potencial que isso tem de crescimento para investimentos, sejam da ordem privada ou pública, né? Nós temos algo que a natureza nos favorece, que tem valor econômico em muitos locais. Então vamos replicar esse modelo em Laguna, já que todos os eventos que nós já fizemos de maneira profissional, mas sem garantias de continuidade, porque as políticas públicas em Laguna, elas são remotas, elas não têm um teor de continuidade. Então a gente quer aplicar isso para que isso fique padrão. Em Laguna, pode, e quando tiver condições de Onda Grande, vá porque vale a pena. Isso enche hotel, isso fomenta a gastronomia, o ir e vir, um público de respeito, né, entre as pessoas. Então, só usando esse exemplo, a gente já fala sobre economia, sobre miscigenação de culturas, né, sobre vender, entre aspas, a boa imagem da nossa cidade. Então imagina se replicarmos isso para o beach tênis, que nós temos essa acessibilidade, nossa praia nos favorece, né, nenhuma outra praia é tão favorável quanto a estacionamento, quanto a moradias atrás, enfim, futevôlei. Largura da faixa de areia. Tudo favorece também, não precisa ter uma intervenção da engenharia para uma faixa que nós já temos como característica. Lógico que tem que ter um trabalho de manutenção desse celeiro e a gente precisa fazer isso. O Preto e o Leandro querem criar um padrão que daqui a 4, 8 anos, quando nós saiamos, isso permaneça como um propósito já identificado, institucionalizado, né? Segue um rito, que isso vai ser coordenado pelo poder público, mas que vai ter a conexão direto com o terceiro setor, seja da comunidade, sei lá, de um bairro, ou seja, de uma comunidade do esporte, enfim. A gente vai pactuar com o terceiro setor, criar padrão, para que esse padrão institucional não possa ser, lá na frente, prejudicado por um conteúdo político pessoal, por exemplo. Né? Prefeito, tu entrou aqui, já existe um regime adotado onde a prefeitura, o terceiro setor e os impactados já contribuem. Então também é uma questão de legado de cultura, de política que a gente quer também deixar no município de Laguna. O senador Beto Martins, hoje o senador Beto Martins, quando prefeito em Imbituba, ele viajou o mundo para proporcionar em Imbituba a seleção de Bahia mais bela do mundo, na Praia do Rosa, e trazer o surf profissional. O senhor pretende empreender e buscar essa condição para a Praia do Cardoso, para a Laguna, um destaque no surf? Total. Se nós formos avaliar o que era Portugal em relação ao turismo há 10 anos atrás, ele era um cenário turístico aquém. Haviam outros, né, destinos muito mais no holofote, em termos de mundo. O campeonato de ondas grandes em Nazaré, e logicamente lá é o concurso, vamos dizer, né, é o cenário, o ápice, né, em relação a essa prática, fez com que o Ministério do Turismo daquele país pudesse investir em outras, naquela ferramenta que eles tinham como principal, replicasse em outras características do turismo. Tanto é que hoje Portugal é o país que mais ascendeu em relação ao turismo. E há uma conexão com a nossa região nessa co-irmandade de ondas grandes, né? Que é Nazaré e também aqui a região da Laje da Guarda, bem como o Cardoso. Então, nós queremos também surfar essa possibilidade. O governador Jorginho Melo já investe nessa política pública, tanto é que o evento que aconteceu esse ano tornou o primeiro campeão brasileiro da história de ondas grandes, Lucas Chumba, aconteceu na Praia do Cardoso. Então a gente vai dar continuidade nesse processo. E quero estimular, além da prática de surf amador, eu também quero replicar a política pública do surf feminino. Eu gostaria que Laguna pudesse ser também um destino principal, vamos assim dizer, né, para a recepção das surfistas mulheres. Por causa da acessibilidade, por causa das condições, nós temos praias para isso. Então eu vou também investir política pública para que as mulheres e suas famílias possam vir praticar e, enfim, né, usufruir da nossa praia. Tenho certeza absoluta que nós temos tudo que a natureza favorece, só precisamos da gestão pública para organizar esses serviços, né? Seja hotel, atendimento, banheiro, essas coisas. Em 4 anos a vida vai melhorar.
Esse foi o slogan da sua campanha? Não foi o slogan, é o que eu verbalizo como algo que significa todo o sentimento dessa campanha que a gente usou como slogan Por Laguna, né? Então, por Laguna, a gente vai fazer tudo para a vida melhorar. Eu ainda tenho que voltar a falar aqui sobre surf, sobre esporte, sobre a questão ambiental, que o senhor não falou, sobre a questão do turismo e dos negócios que a cidade precisa. Mas eu quero pegar esse ponto da vida vai melhorar. Como é que o senhor, prefeito, numa cidade que tem uma arrecadação de 180 milhões, uma necessidade brutal de investimento, vai fazer a vida melhorar, prefeito? Através da boa indução dos recursos públicos. Hoje não tem transparência. Participei de uma reunião hoje, Hildo, em que o Conselho Municipal de Saúde estava praticamente, entre aspas, né, suplicando para que o governo pudesse reenviar as prestações de contas daquela pasta de 2022, 2023 e o quadrimestre de 2024. O que isso replica? Isso replica que se o Conselho Municipal de Saúde for usar a lei para poder buscar os documentos que precisa, o que isso vai acontecer? O governo federal, o Ministério da Saúde, vai dizer assim, olha, corta todos os recursos enquanto eles não resolverem. Então, o próprio Conselho está refém de uma lei para que não prejudique, né, o cidadão na ponta, porque aí o Ministério, como lei, corta, né, o repasse até que Laguna resolva o seu impasse, está entre a cruz e a espada, porque também não consegue terminar os seus trabalhos. Então, a partir do momento que nós tenhamos, e nós vamos ter uma gestão transparente, onde a gente pega os órgãos e ajuda e contribui, tira as barreiras ou as barreiras que existem, a gente ajuda a superá-las. Eles não, o atual governo, ele coloca, o governo passado coloca barreiras para o bom trabalho da política pública. Mas para outros itens não, o investimento indutor do prefeito, ou seja, do seu gestor da pasta de saúde, por exemplo, era comprar kit de saúde a R$600. Gastaram milhões de reais para um kit de saúde, onde até deram uma pasta de dente vencida. Então eu acredito que os recursos, que eu sei que não são muitos, mas eles estão mal aplicados, e a aplicabilidade do recurso, ela deixa em dúvida, porque não tem transparência. Então eu tenho consciência, tenho conhecimento e experiência de que com os recursos que Laguna tem, pelas demandas que a gente conhece atuais, e também com a ajuda de emendas e participação privada que nós já estamos conversando, a gente vai conseguir fazer com que a vida melhore. Lógico que existe está muito claro isso no processo de Laguna, de contexto, a sensação de que, olha, a cidade está realmente quebrada. Então as pessoas estão com a expectativa um pouco mais a menos, né? Do que, tipo, eu quero para amanhã. Vai ter esse tempo para a gente construir. Não esperam muito. Esperam muito, mas num tempo não tão curto. Mas sabem que não pode ser imediatamente. E a gente vai fazer um trabalho com a coletividade, com a conversa, explicando o que está acontecendo, né, atuando com responsabilidade, sendo o representante que a população espera que eu seja. O senhor não é mais candidato, acabou. Para a prefeitura. O senhor agora é o prefeito eleito. Concordo. O senhor não está mais fazendo campanha. Qual é a situação que o senhor imagina? O senhor já tem o quadro geral da prefeitura? Qual é a situação que o senhor imagina que vai receber a prefeitura no início de janeiro do ano que vem? Eu imagino, a gente ainda iniciou a transição, nós efetivamos o pedido hoje, haja visto que o prefeito havia marcado conosco há 2 dias atrás e desmarcou, então a gente teve que oficializar o nosso pedido de transição. O que é o pedido de transição? Tu formalizas, olha, eu quero entrar no governo através de 4, 5 pessoas para que a gente possa pedir os documentos e a gente possamos estar nos inteirando e atualizando das informações reais, contábeis, jurídicas, do que nós achamos que é prudente. Então nós colocamos pessoas que vão avaliar a educação, a saúde, né, as prioridades, a questão do planejamento e obras, né, por causa de questões lógicas de atendimento, inclusive ao verão, né? Turismo. Como vem muito recurso de governo federal e governo do estado, é preciso que as contas da saúde e da educação estejam super em dia. E não estão, a gente sabe que inclusive não tem as negativas, né? Então existem situações que vão ter que ser conquistadas dia a dia, através do Ministério Público, através dos trabalhos de pagamento. Isso a gente já entende que teremos que matar um leão por dia, isso não tenho dúvida, porque a cidade vai acordar todo dia negativa, por N motivos.
Mas a gente já entendeu a habilidade e o formato jurídico que nós vamos ter que atuar. Conversando com o Ministério Público, para que o Ministério Público da noite para o dia não façam, não tranquem a conta, né? Não bloqueiem a conta, não sequestrem recursos para pagar precatório. Tem que ter um entendimento de que nós estamos assumindo um histórico pesado de não só dessa gestão, mas de outras gestões. O senhor sabe o tamanho da dívida do município? Eu imagino o tamanho do valor, mas o valor como dívida, muitas vezes ela é interpretada como dívida atual do governo, e não é, ela vem de valores. Os precatórios são de muitos anos, ações julgadas e elas levam tempo a ser julgadas. Eu sempre verbalizo acima de 100 milhões, 100 milhões. Mas eu não tenho noção real do tamanho pela falta de transparência dos... Hoje, Laguna tem mais de 70 mil, por exemplo, processos financeiros não sendo julgados, entendeu? Mais de 70 mil que não foram julgados, de ordem jurídica e financeira, seja de contra a população, ou um popular, ou vice-versa, entende? Então... Pessoas que não pagam o IPTU e que estão ajuizado, por exemplo, desses aí tem mais de 10, 20 mil. Não tenho dúvida sobre isso. Então, quer dizer, é um cenário de descaso. A gente precisa atualizar essas questões. 180 milhões de faturamento ano, mais ou menos isso. 200 milhões foi a arrecadação. 200 milhões de arrecadação. Quanto o senhor imagina que sobra para tocar o governo com coisas novas? Tirando pagamento de juros, pagamento de servidores, pagamento de precatórios, quanto vai sobrar para movimentar, para fazer uma rua nova, para fazer alguma coisa diferente? É que esse valor de 180 milhões, 190, 200 milhões, ele foi muito recente por causa da aplicabilidade da nova lei de IPTU, que penalizou muita gente, penalizou no sentido de que houveram cobranças que foram ilegais e a gente precisa rever isso. De que forma? Foram investidos 4,5 milhões na Geomais, numa empresa que era para fazer a análise e o cadastramento geográfico e das casas. Dizer o que tem, metros quadrados de cada casa. E era para ter feito de uma maneira técnica diferente, fizeram por drone. Então, muitas cobranças de IPTU vieram de estrebaria, de casinha de cachorro, de casinha de boneca, porque fizeram pelos telhados. Então, a gente está refém ainda da reavaliação desse sistema. E tanto é que eu verbalizo que o meu primeiro grande problema vai ser quando vier o carnê que vai ser impresso pelo Samir e que eu vou entregar do IPTU. Então, quando a pessoa vê que absurdo, eu vou pagar esse IPTU, ele vai estar cobrando do atual prefeito, mas não fui eu nem que imprimi o atual será o senhor lá em janeiro. Exatamente. Fevereiro. Então, a gente tem que analisar que haverá um período de transição, de avaliação, diagnóstico, para nós fazermos as melhorias, inclusive nas questões tributárias, e o IPTU é uma dessas. A questão ambiental. Laguna passa por áreas que estão consolidadas, mas que deveriam ser 100% protegidas e preservadas. Como avaliar, como trazer essa questão para o governo? Eu acredito que nós precisamos tirar, primeiro, a questão política disso, né? Muitas vezes, no palanque eleitoral, se coloca N discursos e na hora de aplicar o trabalho, o discurso a gente não vê. Hoje, Laguna tem sido impactada muito pelo plano de manejo da APA da Baleia Franca. E nós temos que buscar a reedição. A área norte, principalmente da Praia do Mar Grosso, aliás, a Praia do Sol, perdão, 60% daquela área foi impactada pelo plano de manejo. E o quão bom foi isso para a cidade ou o quão foi ruim? A gente já tem que avaliar isso, que na nossa avaliação local, o cidadão entende que é ruim, porque não houve nenhum tipo de desenvolvimento. Então, a mesma coisa, quiseram implantar o governo federal a Resex na região da ilha, né, que é uma reserva extrativista que, se fosse aplicada da forma como estavam sendo propostos, ia haver, inclusive, mais de, 1.000 pessoas que teriam que sair das suas casas. A região da ilha, da Balsa até o Farol. Da Ponta da Barra até o Farol. Então, lutamos fortemente para que isso não aconteça. Por outro lado, existem locais que eles querem lotear e que a gente entende que não deva, como o Gravatá. Então, ali sim precisa ter uma reserva, né? E, logicamente, pode ser uma reserva municipal? Pode, deve. Aquela área é pública? Ela é pública, ela precisa, é da União, é da Marinha. Não precisa desapropriar ninguém. Não precisa desapropriar ninguém. Então, e vale a pena, porque, e além disso, tem um trabalho de manutenção, porque querendo ou não, há uma trilha para a praia, então tornar aquele equipamento protegido, mas de certa forma... Mas com autorização de uso. Imagina, total de todos os órgãos competentes, assim como acontece em Fernando de Noronha, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Austrália, dentro da legalidade, a gente usa a natureza para beneficiar o cidadão. Para isso tem que investir
tempo, política pública e propósito. Então, a questão ambiental de Laguna tem vários fatores a serem reavaliados. Muitos fatores. E todos eles têm que ser avaliados junto dos critérios que a lei traz. Não tenho problema em enfrentar a lei. Não irei a burlá-la, lógico que não, porque entendo que tem leis nacionais ultrapassadas que refletem na negatividade no nosso município. Seja de área, seja de competência, a gente tem que avaliar sobre isso. Tem áreas loteadas, hoje como o Morro da Glória, por exemplo, né, que tem um loteamento lá que tem 30 casas e um terreno no meio não pode construir, porque agora virou, a lei voltou aos parâmetros de antes de 79. Então temos que atualizar o processo para que a coletividade agora não seja tão impactada. Tem coisas que pode tudo e tem coisas que não pode nada. Tem que equilibrar isso quanto ao meio ambiente de Laguna. Nós vamos voltar a esse tema. Este é o Frente a Frente, eu estou conversando aqui com o Preto Cripa, Peterson Cripa da Silva. Preto Cripa foi às urnas no último domingo e conquistou a vaga de prefeito da cidade de Laguna, assume no primeiro dia de janeiro de 2025. A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes. Frente a Frente. Frente a Frente. Muito bem, já estamos de volta no Frente a Frente. Na edição de hoje, nós passamos meia semana, quase uma semana da eleição. Diversos prefeitos perderam as vagas, outros não quiseram concorrer e muitos novos prefeitos. O Partido Liberal, o PL, ganhou Tubarão, ganhou Capivari, ganhou Laguna e ganhou Imbituba. Ganhou toda a margem litorânea aqui do Rio, entre a BR e o mar, né? Então, o Rio Tubarão até Imbituba. E o Preto Cripa é um dos prefeitos eleitos pelo PL, o partido do governador, que tem aqui Stender Sorato, o Claudir Bittencourt e o Michel Peninha em Imbituba. São 4 prefeitos do PL. Vocês 4 já conversaram sobre como fazer a gestão dos municípios depois da eleição? Não. Um cumprimentou o outro, mas nós não nos encontramos ainda. Não deu tempo. Não deu tempo. A campanha acabou, mas a moleza ainda não? Agora que começa o trabalho, entendeu? A campanha era um treino. Eu digo um treino porque se nós formos capazes de passar por uma campanha tão difícil como foi, a gente está preparado para os problemas da gestão. Para o governo das cidades. O senhor está falando da questão ambiental. Qual é a questão da Praia do Sol que o senhor se referiu aqui? O plano de manejo da APA da Baleia Franca, ele foi editado em 2019, né? Ele foi um plano basilado, logicamente, em audiências públicas e todos os critérios das pessoas que participaram. Infelizmente, a gestão passada do prefeito Mauro, ela não foi participativa. Então, quando se deu conta, o plano de manejo já estava praticamente editado e aí ele virou lei e tal. Esse plano, ele traz, né, alguns termos, algumas medidas que permitiam situações e outras que proibiam. A proibição afetou cerca de 60% da área da Praia do Sol, por exemplo. Inclusive, a que ponto? Pode edificar? Não. Pode fazer uma casa? Não. Pode, talvez, fazer uma rua? Depende, tem discussões. Então, em que lugares da praia? Principalmente da margem onde já está loteada, inclusive, entende? Em boas partes, porque a Praia do Sol hoje, é que essa linha da plano de manejo não é uma reta, né? Ela vem meio que diagonal, assim. Ela corta mais ou menos, por exemplo, a pista do aeroporto vindo sentido a Praia do Gi. Então não tem uma margem delimitada assim que eu possa delimitar para o senhor, mas ela engessou boa parte que até então poderia ser de área construtiva, enfim, sobre a justificativa de uma proteção. Só que, infelizmente, Laguna precisa progredir, tem áreas que são totalmente possíveis da construção civil, para não afogar o Mar Grosso, a tendência é desafogar na área norte, e esse plano de manejo precisa ser reeditado com a participação popular. É possível rever? Inclusive legalmente. O meu chamamento de atenção, e como cidadão comum, porque eu há 4 anos não tinha cargo nenhum, ainda não tenho, né? A gente vai virar prefeito só em janeiro.
eu ainda estimulei via ofício o CONDEMA, porque eu quero ser um prefeito que vai conversar também com o Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Eles têm muito mais conhecimento sobre as situações do que propriamente o gestor. Então nós temos que trabalhar em consonância com os órgãos e com as pessoas que dia a dia vivenciam isso. Então o próprio CONDEMA está fazendo o chamamento de atenção para essa reedição, porque entende em boas partes a necessidade de mexer. Quase 6, 7 anos depois, e aí, como ficou esse plano? Serviu, não serviu? O que se mantém? O que se muda? Sob qual justificativa? Então, esse tipo de indução a nossa gestão quer fazer para destrancar, para destravar o município de Laguna. Não é escrito em pedra, dá para mexer? Com certeza, imagina, se não fosse assim, o mundo não evolui. Prefeito eleito Preto Cripa, um grave problema que a cidade enfrenta é a questão de Itapirubá. A divisão de Imbituba com Laguna, de Laguna com Imbituba, ainda há uma disputa sobre onde está a divisa real dos municípios, a Assembleia está envolvida nisso, e a comunidade de Itapirubá Sul, que é a área ligada à Laguna, tem muita queixa sobre o atendimento, a falta de atendimento da gestão pública às necessidades daquela comunidade. Ali tem turismo, ali tem negócios, ali tem desenvolvimento. A partir dessa questão da praia da Itapirubá Sul, que é a área de Laguna, como é que o senhor pretende tratar comunidades inteiras, como Itapirubá, como Bananal e outras áreas da cidade que, por muito, foram abandonados pelos seus antecessores? Bom, existem históricos. Eu também estudei esses históricos. Foi minha 5ª eleição, né, Hildo? Então, eu entendi um pouco da temática dos meus antecessores, do que fizeram, do que falaram e do que deixaram de fazer. Então, nós faremos um trabalho como se fosse a sopa, comer de fora para dentro. Nós vamos atender também, em consonância ao perímetro urbano, o interior. Porque nós entendemos, eu e o Leandro e o nosso time, quais são as principais demandas. Vou falar sobre Itapirubá. Hoje, Itapirubá tem um sentimento, Itapirubá Sul, parte de Laguna, tem um sentimento separatista pela lógica e a justificativa plausível da falta de atenção da parte do município de Laguna. Não chega lá, o serviço não chega lá. Então, os caras eles querem ir para onde é atendido. 90% dos serviços atendidos pela parte de Laguna é pelo município de Imbituba. Isso eu entendo. Mas eu quero ter a chance de, como gestor, de fazer a minha participação. Porque eu entendo que, além de ser a vitrine, porque a primeira da BR, né, primeira parte de Laguna é Itapirubá, depois de Imbituba, então é o primeiro ponto. Ela também é uma área nobre, né, e assim como qualquer outro bairro precisa da nossa atenção. E graças às coincidências e aos propósitos, nós temos hoje 2 surfistas, prefeitos, 2 caras que se gostam, eu e o Peninha. Nós entendemos que hoje, ao invés de nós brigarmos por divisa, nós devemos nos unir em proteção de Itapirubá, seja sul ou norte, porque a população é a mesma. O próprio Peninha entende que a região, né, de Itapirubá, ela é filha de Laguna, né, a Imbituba. Inclusive foi meu avô, na década de 40 e 50, que iniciou o processo de emancipação do município de Imbituba, e entre nós, ou junto conosco, ou segurando as nossas mãos, tem o Beto Martins. Então hoje a principal demanda é o acesso. Então nós vamos pedir, eu e o Michel, um recurso para o senador Beto Martins para pavimentar uma rua que atende aos nossos 2 municípios. Então dessa forma, e junto com o terceiro setor, a comunidade organizada, nós vamos resolvendo. Aonde tem luz apagada, vai ter luz. Aonde precisa da melhora na parte da saúde, ou seja, de atendimento a outros tipos de serviços, nós vamos melhorar. Eu tenho certeza absoluta. Porque aonde não teve atenção, se tiver uma primeira atenção, já melhora. Mas a gente que não quer fazer uma, a gente quer fazer várias e que dê condições de continuidade. A vida em Itapirubá vai melhorar. O senhor falou Itapirubá, mas eu questionei também sobre outros balneários, Bananal e também a região da margem da Lagoa, né? O senhor tem no seu plano de governo aparece uma estratégia de conversar com as comunidades permanentemente para levantar situações que mereçam a intervenção do município. Como é que o senhor vai fazer esse trabalho? Vou fazer direto e no local.
Eu sou do ramo associativo, eu sou do associativismo, do cooperativismo, entendo um modelo de tratamento através do terceiro setor. Mas, Preto, assim tu vai permitir que muita gente fala, não, a última palavra é a nossa, mas eu vou permitir que a população possa ser participativa, porque eu já sei quais são a maioria das demandas das pessoas. E se eu for tratá-la única, exclusiva, casa por casa, eu posso atender uma e não atender o anseio de outra. Então, em associações, em formato associativismo, as prioridades vão vir da decisão deles, da maioria ou de quem participe. Por isso que eu quero também induzir e sugerir e estimular que as pessoas participem das suas associações, das suas lideranças, das suas reuniões de comunidade. Porque o que acontece? Toda demanda que for levantada no bairro, eu vou buscar a melhora ou uma justificativa. Então, cada reunião que nós terminarmos, nós já deixaremos uma próxima marcada, cada um com um compromisso. Sempre haverá um compromisso que é da localidade, de trazer uma informação, de trazer qualquer outro tipo de circunstância, bem como do poder público. Por exemplo, tem problema de ordem de saneamento básico, farol. Ok, tem. Olharmos para trás, nós vamos levantarmos um monte de razão e não vamos trazer a solução. Fulano fez isso, deixou de fazer aquilo, tal. Não. Temos que sanear, por exemplo, a prainha no farol. Então, quem é o órgão que trabalha isso? Não é a prefeitura, é a concessionária que terceiriza, é a Casan. Então, quando eu for lá e essa demanda for levantada, nós já sairemos de lá com uma reunião marcada lá com a Casan. A Casan vai trazer uma solução para nós, ou vai explicar. A partir daquilo, nós vamos avançando a cada item. Tenho certeza absoluta que de forma organizada, logicamente com ata, com foto e com transparência, porque isso vai estar dentro de um aplicativo, as pessoas terão acesso, nós vamos dar continuidade nas melhorias, as pessoas estarão acompanhando porque deu e porque não deu, e nós estaremos deixando o sistema transparente. Lá na frente, num processo futuro eleitoral, a participação popular ela vai ser tão grande que talvez elas não queiram correr o risco de mudar, porque esse sentido, nessa ordem, é a prefeitura dando a permissão deles participarem da solução da vida deles e tendo ciência, muitas vezes, das coisas que não dá, ou de que leva tempo, entendeu? Então, eu acredito que a forma coletiva mais responsável que eu possa lidar e que possa me trazer mais resultados. Eu vou ter conversas regulares com a comunidade, bem como elas conosco. Porque hoje uma das grandes demandas de uma eleição, ou das grandes demandas não, uma das grandes chateações é vocês só passam aqui e depois vocês esquecem. Então não, toda a vida eu vou voltar aqui. Se vocês quiserem no gabinete conhecer, beleza, mas não vai precisar, eu vou na comunidade. O senhor falou que a comunidade pode não querer mudar. A comunidade pode mudar o prefeito, mas não a forma de fazer, é isso? Ela pode contribuir para mudanças de conduta. É porque hoje, se nós formos analisar, professor, não tem, algumas comunidades até têm associação, mas não tem uma conversa tão grande com a prefeitura. Tem momentos que a prefeitura conversa mais com uma localidade, por questões políticas, entendeu? A maioria das localidades não tem unidade organizada, associação ou qualquer modelo que seja. Então está cada um disperso. Eu quero criar um modelo que sirva para todo mundo, para que eu possa permitir todos da mesma forma ter o mesmo acesso ao poder público, né? A participação vai ser coletiva. E aí a gente vai criar um padrão, vai educar um sistema que a gente entende que é importante para a manutenção da boa vida pública e política pós a nossa passagem. Quantas praias a cidade de Laguna tem hoje, prefeito? 22. 22 praias. E não tem nada a ver com o PL. Quantas... é uma coincidência. Quantas comunidades? Assim como Itapirubá, assim como Bananal, quantas comunidades o senhor vai dar atenção individual e pormenorizada? 36. 36. Algumas são praias? A boa parte são praias. 22 são praias. 22 praias, mais 12, mais 14 comunidades. É porque assim, o GI é uma praia, uma localidade, mas o GI não tem edificação, mas tem tudo que envolve ali, né, limpeza da praia, essa relação do veículo e moto na praia, né, a gente precisa fazer um processo de educação, porque daqui a pouco o que vai acontecer?
os poucos, muitos vão pagar pelos poucos, né? Porque vai lá 3, 4, 5 deixa lixo, 3, 4, 5 deixa lixo, e todo mundo tira foto e mostra, porque tem que mostrar, e as pessoas continuam. Daqui a pouco vai vir o Ministério Público e um ambiental e diz, não entra mais carro, acabou. Entendeu? E nós vamos perder o que nós temos. Por quê? Porque a gente está tendo, não conseguimos ter o básico da ordem da educação social. Deixa o lixo, leva embora, um abraço. Então isso, infelizmente, a gente tem que também trabalhar, né? Porque o básico não está sendo feito. Um pouco de rodar na praia, especialmente a praia do Gia ali, até a ponta do Frade, era porque a estrada era muito ruim. Agora está mais fácil de ir até a praia do... Mas não é só por isso, né? Porque o que acontece? Não é só o ir lá. Porque se nós formos todo mundo que vai na praia e hoje estaciona na praia for lá, não tem estacionamento, né, o suficiente. Então, quer dizer, usam a praia porque não existem bolsões de estacionamento atrás. O futuro vai trazer. E no asfalto feito não está pensado isso? Não está pensado, não foi planejado. E não é só o bolsão, né? Tem um acesso do asfalto até a praia, tem parte ali que deve levar mais de 500 metros, 600 metros, entendeu? Se nós olharmos de cima. Então, existem situações que a evolução vai trazer no processo dos próximos anos, mas que a gente já tem que começar a trabalhar e planejar. O senhor falou também de onde tiver uma luz apagada, uma lâmpada apagada, vai ligar a luz. Tem bastante lâmpada para ser trocada e pelo menos a queixa que a gente vê nas mídias sociais e da comunidade é que tem muito a ser feito em relação à iluminação pública. Muito. Chegou a um patamar, creio eu, de quase 30% das lâmpadas queimadas, né? E com quase 2,5 milhões na conta, por inabilidade, entre aspas, jurídica administrativa. O senhor vai ter de fazer licitação para tocar isso? Sim, com certeza. E quanto tempo demora uma licitação? Primeiro tem que entender como é que ficou, como é que está o formato atual, por isso que a transição é importante, né? A gente quem olhar lá como é que está hoje, porque foi feito o emergencial, como é que está o estoque, como é que está o fundo, né, da COSIP, nós temos que fazer essa análise que hoje eu não tenho a informação correta porque... Nas contas dos proprietários de qualquer imóvel vem os usuários de energia e todo mês vem um pedaço para a COSIP. Todo mês, com crise ou sem crise, vem. Para que o senhor saiba, no espelho de fevereiro, um exemplo, né? E lógico que o espelho de fevereiro pega um mês forte de verão. Pico de consumo. Isso, mas a arrecadação da COSIP foi cerca de 450 mil, arredondando, né? 180 é o consumo nosso, né? 25 era a taxa administrativa da Celesc para o uso, então sobraram naquele mês 240 mil reais. Metade. Mais ou menos. O senhor fala uso nosso é iluminação pública que tem que pagar a luz do poste. Os próprios da prefeitura, os prédios da prefeitura pagam também? Não, isso é diferente. Isso são dos postes da rua mesmo. Que aí dá cerca de 180 mil por causa do... Bom, 180 mil, independente se é verão ou não, os postes estão acesos. Estão iluminados. Mas também vamos buscar diminuir isso. Como é que diminui? Diminui porque dentro da Celesc, os critérios que são usados, muitas vezes é por watts, entende? Por exemplo, ele é cobrado um real, por exemplo, não é esse o valor, em cima de uma lâmpada de 150 watts. Mas a lâmpada de LED já não tem mais 150 watts. Ela tem 50. Então a gente vai fazer um trabalho, inclusive de poste em poste, de atualização, e eu tenho certeza absoluta que a luz vai ficar mais barata. O custo, né, vai sobrar mais dinheiro. E em 4 anos nós vamos iluminar toda a laguna, inclusive aqueles postes, aquelas iluminações, por exemplo, que hoje não cuidam, que ilumina de baixo para cima um museu, por exemplo. Isso é iluminação pública. Vai ter dinheiro para iluminar e embelezar toda a nossa cidade. Nós vamos ter um setor, hoje são 2 pessoas que trabalham na iluminação pública. Nós vamos ter um setor que cuide disso. E com dinheiro vai sobrar ainda. Então é questão de aplicabilidade, de iluminar o sistema, né, de dar transparência, clareza e aplicar o que os outros municípios já aplicam. Né, um setor que cuida, atualizar a questão legal, bem como também atualizar o registro dos nossos postes dentro do cadastro da Celesc. Vai sobrar mais dinheiro. O senhor andou muito nessa campanha? Desde 2008 o senhor está buscando essa condição. Outras vezes o senhor foi candidato a vereador, mas 2 o senhor foi candidato a prefeito e agora chegou. O senhor é eleito prefeito da cidade. O que o senhor mais ouviu? O que as pessoas mais precisam? O que as pessoas mais pedem
Preto, quando chega lá, eu quero que tu faça isso. O que o senhor ouviu na campanha e o que mais lhe preocupa? O que mais me preocupa é o tamanho do rombo na saúde, né? Porque o sistema está falido, a forma está obsoleta, está falido, né? Os prédios públicos da saúde, todos eles estão insalubres. Os postos de saúde? Os postos, as unidades básicas insalubres. Falta hoje nos postos, para o senhor entender, não tem papel toalha. Não tem papel higiênico. Não tem. Então, quer dizer, a questão estrutural ela é cara. Por outro lado, também existem circunstâncias que não estão sendo cumpridas em termos de lei. Por exemplo, a insalubridade dos agentes não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido o piso salarial dos técnicos de enfermagem, que equivalem a 70% do enfermeiro, do salário base. Não está sendo cumprido. Isso é lei federal, regulamentação Isso, federal. Não está sendo cumprido. Os critérios, os benefícios dos motoristas não estão sendo cumpridos. Enfim, todo servidor da saúde ele tem uma pendência retroativa, inclusive, a ser conquistada. Então, isso traz uma pressão sobre o tesouro do município. E que soma tudo isso que a gente precisa realizar no agora, né? Tanto o hospital, o repasse do hospital, para ser justo com o que ele produz, né, de atendimento, teria que ser em 550 mil. Hoje repassa 240. Então, para que a população possa ser melhor atendida, também tem que elevar esse repasse. Então, o ônus da saúde, olha que é uma das pastas que mais recebe emenda, mas o ônus é muito grande, isso é a maior demanda. Segundo, é estrada. Todos os bairros, inclusive aonde é asfalto, tem muito a reclamar. Porque uma vida inteira não foi colocado material, gasto hora máquina, então vai raspando. Uma estrada que ela tem que ser assim para a água escoar para fora, ela ficou em formato de canaleta. Então a água não escorre, entende? Empurra para frente, empurra para trás, fica aquela lama, aquela coisa toda. Então tratar as estradas de Laguna, que eu acredito que deva ter mais de 100 quilômetros, para mais, com certeza mais de 150 quilômetros, é muito recurso de hora máquina e material, mas a gente vai fazer. Prefeito, eu vou lhe pedir um minuto, nós vamos a um rápido intervalo. Eu sou Hildo Silva, este é o Frente a Frente. Eu estou conversando hoje com o prefeito eleito de Laguna, Preto Cripa. Preto Cripa nasceu Peterson Cripa da Silva e, como Preto Cripa, fez carreira política e foi eleito no último domingo com mais de 12 mil votos, o prefeito que vai governar a cidade Juliana, a cidade mãe, avó, bisavó, de todos os municípios do sul catarinense, mais de 48 cidades. Laguna teve um tempo que ia daqui até Viamão, no Rio Grande do Sul. Depois disso, encurtou um pouco até o rio Mampituba, mas hoje tem uma extensa área ainda com 22 praias. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos para mais um bloco deste programa, entrevistando o prefeito eleito da capital catarinense, lá na República Juliana. A gente já volta. Frente a Frente. Frente a Frente. Muito bem, já estamos de volta com o programa Frente a Frente, na edição de hoje, conversando com o prefeito eleito da cidade de Laguna, Preto Cripa, Peterson Cripa da Silva, jornalista de profissão, político por opção, empresário por necessidade, tinha que fazer alguma coisa da vida, Preto. O senhor foi gestor de um negócio ligado à área do turismo. O senhor falou aqui pra gente que vai incentivar e vai buscar recursos para estimular e desenvolver o surf e outros esportes na cidade. Em relação ao turismo, o que Laguna precisa para ser mais turismo ainda? Porque o turismo é a grande indústria, é o grande... 48 setores da economia ganham e movimentam dinheiros com a vinda de turistas. Como melhorar esse segmento? Se nós olharmos o nosso passado, décadas atrás, nós já tivemos um case, né, de sucesso no mundo, no Brasil, que era a Laguna. E além de tudo das belezas que nós tínhamos e que a gente ainda as tem, o que era o diferencial? Por exemplo, a cadeia hoteleira. As pessoas queriam vir para cá porque tinham bons hotéis. As
As pessoas queriam vir para cá porque tinham os restaurantes, tinham o Cinemusse. Lógico, hoje os serviços são maiores, mas naquela época os serviços que tinham eram de excelência. Os restaurantes, o teatro, né? Grandes cantores vieram para a Laguna. Então a gente precisa voltar a servir melhor. As belezas naturais, elas permanecem, elas precisam ser melhor mantidas, lógico, né? Organizadas, sinalizadas. As leis de 60 anos para cá mudaram, ok, mas a cadeia, vamos dizer, hoteleira, ela parou. Não por culpa dela, por culpa da falta de política pública de continuidade. Então os hotéis hoje, eu tive hotel por 10 anos, eles passam um extremo sufoco para se manter, né? Manter aberto, para manter minimamente com condições de atender. Então eles precisam voltar a ter um estímulo para melhora, bem como aplicar a Lei 244 de estímulo fiscal para vir outras cadeias hoteleiras para cá. Se nós queremos um turista de nível A ou B+, enfim, ou de uma qualidade maior, nós precisamos oferecer berço para eles. A cadeia gastronômica de Laguna, graças a Deus, ela se desenvolve, se evolui. Nós temos grandes chefes, grandes proprietários, empreendedores da cadeia gastronômica que fizeram e fazem com que a gente tenha restaurantes, com todo respeito, bem melhores do que Tubarão, por exemplo, que é um centro maior. Mas mesmo assim existem outras demandas de serviços básicos que não têm serviço, tipo banheiro. Não tem banheiro público em Laguna. A lixeira, ela tem o lixo e não é recolhido. Então nós precisamos também voltar a ser uma cidade de excelência nos serviços. E respeitar algo que nós, por muito tempo, não respeitamos, as características. O Mar Grosso, ele tem uma característica de turismo de massa. Ele é diferente do Farol de Santa Marta. Então a política pública de investimento e de chamamento de atenção para o Farol, para a Ponta da Barra, é diferente. É como se fosse, vem para cá, que aqui é tipo Garopaba, que é tipo Fernando de Noronha. É um turismo mais roots, mais natureza. Quero algo com mais família, mais bagunça, mais barulho, tipo Balneário Camboriú. Vem para a Praia do Mar Grosso. Né? Mas tem um centro histórico. O que Paraty faz que induz tanto a permanência do turismo lá, principalmente em época de inverno, né? Que é o que nos chama como atenção para a sazonalidade? O que nós podemos fazer que Paraty faz? Então, a partir do momento que nós induzimos o turismo conforme as características, e isso eu já verbalizo e já trabalho há muito tempo, tenho certeza que nós teremos um turismo mais contínuo, não só na temporada de verão, ele vai ser mais longo, ou a gente pode também passar a induzir a ter a temporada de inverno. Laguna, o potencial de inverno é muito maior do que o potencial de verão. Para isso, nós precisamos voltar a estimular o trade turístico. O trade turístico de Laguna não se reúne há mais de 10 anos. Eles não conversam entre eles. Os hotéis não conversam entre eles. Os bares não conversam institucionalmente entre eles. Então, as demandas precisam vir de lá para cá, como o balneário faz. Tenho certeza que o prefeito, quando ele assume em Balneário, ele vai lá e escuta a demanda do projeto que já está pronto. O projeto de Balneário do ano seguinte já está pronto um ano antes. Nós ainda não sabemos se vai ter Réveillon em Laguna. Entendeu? Faltam 2 meses. Então isso vai acabar. Então, quando nós respeitarmos as características, quando nós melhor servirmos os serviços e quando nós escutarmos estivermos mais próximo da cadeia produtiva, aquele que atende o turista, aquele que dorme com o turista, aquele que alimenta o turista, tenho certeza que tudo isso vai evoluir e também nesse sentido a vida vai melhorar. O senhor está dizendo que é possível que haja grandes eventos de qualidade no Teatro Mussi, no Cine Teatro Não Mussi? tenho dúvida, ela sempre foi, o histórico reflete isso. É uma pena não ter de volta grandes eventos. Aliás, já falta divulgação, falta muitas vezes também o interesse das pessoas de irem, virem, mas hoje nós temos, por exemplo, as 2 grandes bandas, né? A banda mais antiga do Brasil em atividade é a União.
né? E a gente também tem a Carlos Gomes, tudo em Laguna, em atividade. Eles treinam, mas não jogam. Não tem onde se apresentar. Então, quer dizer, vamos fazer um trabalho junto com as escolas de samba, com as bandas. Nós temos cantores de todas as ordens, seja do pagode, seja de solo, seja de banda, sensacionais. Então, nós temos dentro da cultura de Laguna, serviços maravilhosos a serem oferecidos turisticamente. Tem que formar público. Tem que fazer o chamamento. E formar público também. As pessoas têm que aprender a ouvir uma banda. Ponto, exatamente. Mas é que muitas vezes não tem a continuidade para ouvi-la, né? Com o número de cadeiras no Cine Teatro Múrcia, um show nacional seria muito caro para cobrar na bilheteria. Concordo. O município vai aportar, vai ajudar, vai buscar, o prefeito vai se envolver para trazer patrocinadores para esses eventos? Em todas as partes. Inclusive, a gente quer criar nós criaremos, né? Nós criaremos, não é mais discurso de campanha, né? Nós vamos criar um gabinete de busca de convênios. Nós precisamos ensinar o hospital a buscar. O hospital de outras cidades já tem um setor de busca de convênios. A gente está tão atrasado que nós temos que ajudar o hospital a buscar. Nós temos que ensinar as entidades culturais, muitas delas não têm conhecimento, a irem buscar esses recursos. Então, esse processo de educação, Hildo, passará também pela nossa gestão. Daqui a pouco isso não vai mais ser preciso o município fazer. Vai ser feito lá pelo órgão, pela entidade, dentro do escritório deles. Mas nesse momento nós precisamos contribuir e tenho certeza absoluta que nós teremos grandes shows em Laguna, talvez não só dentro do Cine Múrcia, mas na rua, de graça, entendeu? Outros pagos, mas também em áreas que não atrapalhem a comunidade. Nós vamos melhorar em locação, em qualidade e em atenção. E quantidade de eventos em Laguna, não tenho dúvida disso. Um pouquinho nesse bloco ainda, o senhor falou em setorização dos eventos e o senhor falou de Mar Grosso e falou em bagunça e barulho. E agora o senhor fala num evento que não precisa estar dentro do Cine Múrcia e que não atrapalha a comunidade. Qual é o seu posicionamento em relação a Moto Laguna, Carnaval de Laguna, eventos que trazem bons recursos para o município, porque as pessoas consomem nos restaurantes, vão para os hotéis, alugam casas, mesmo alugando a casa, dão dinheiro para um proprietário que pode fazer uma reforma, compra no comércio, tem retorno de ICMS, abastece no posto, toma café na padaria, vai no mercado comprar os produtos. Que posição o prefeito eleito Preto Cripa tem em relação a eventos barulhentos e de barulho como esse, que incomodam alguns, ajudam outros tantos e atraem milhares? Bom, a questão do problema do Moto Laguna, como exemplo, né, e é o que mais faz barulho por causa do formato como é, né, moto acelerando e tal. O grande problema, no meu ponto de vista, sempre foi o local, ser onde na praia, onde tranca todo moles, entendeu? Onde deixa marcas no chão, onde as pessoas passarão a conviver. Cada marca daquela foi um ronco na cabeça das pessoas. Imagina, então a questão do local foi a mais impactante. E também o tipo do formato do evento, que eu acredito que a própria organização, depois dos últimos problemas, reviu e voltou a buscar um evento com uma conexão mais familiar, como outrora já foi, entende? Então, o evento, nesse ano, vai ser numa área não habitável, com muito menos, né, moradores por perto, numa área bem protegida, que é do canto direito ali do Laguna Tourist Hotel, tem o Iró, no Lagoa Internacional, né? E também vai ter uma concepção mais enxuta. Então, a própria organização está experimentando um novo modelo para que possa também entender que aquele modelo ficou ruim para a cidade. Ou renova ou acaba. Porque é a mesma coisa do exemplo que eu dei em relação ao GI, né? O excesso, às vezes, faz com que toda uma cadeia de anos de estímulo, de histórico, possa ser perdido, porque realmente uma lei pode ir lá e proibir. Mas eu acredito que o grande problema, que era de local, ele já começa a ser sanado por estar num contexto mais favorável para a maioria das pessoas.
né? E quanto aos grandes eventos, seja do carnaval, o carnaval é uma característica de Laguna e tal. Acredito que no local que ele está agora é um local mais ideal do que estava também, que era na praia. Porque o problema da praia, além da questão ambiental, do barulho e tudo, é que a principal parte, ou mais bonita, ou tão bonita quanto o farol, enfim, que é o atrativo do Moles, ele ficava de novembro a fevereiro com aquelas placas, com aquelas, entendeu? Tudo fechado, ninguém vai, ninguém entra. Então, quer dizer, o ponto turístico de Laguna ficava rodeado com cerca, ridículo. Tapume, feio. Tá, e onde é que o senhor acha que o carnaval deve ser? O carnaval, no ano passado, aliás, neste ano, já foi no Porto, entendeu? Na unidade interna do Porto, vindo por cima do asfalto. Então a gente vai compactuar. Na Avenida Galote, Senador Galote. Na João Pinho. A Senador Galote é depois que ela faz a curva do destaque. Ah, sim, lá no João Pinho. Então aí fica mais adequado. A priori mais adequado do que antes, mas também vamos vendo ao longo dos anos se ali é o melhor local, né? A ideia é buscar um local ideal que nunca mais precise mudar. Mas a cidade precisa de grandes eventos. Imagina, necessário. É a característica do município, ele fomenta a economia, garante a hotelaria aberta, é fundamental. O que precisa é organizar, melhorar os serviços de atendimento, de segurança, de saúde, buscar esses locais com qualidade, com um lugar mais ideal. O senhor falou também no gabinete do prefeito. Não, o gabinete é a sede do município. Já foi na área histórica, é no Tordesilhas, onde já havia sido antes. O que o senhor pensa, a prefeitura precisa de uma casa? Vai ter uma casa. Eu vou construir uma casa. Quero tentar terminá-la em 4 anos, com as justificativas legais e justificáveis do valor, né? Não quero deixar dívida que não seja cumprida. Hoje o município está pagando R$80 mil por mês, só em uma unidade, que é o do Tordesilhas, somando-se outras unidades que são alugadas ao longo do município, né? Seja para a Secretaria A ou B, isso já passa de R$125 mil por mês. Então é um valor alto, né, que eu tenho certeza que garanta a construção de uma nova sede, bem como também a atualização. Porque quero buscar, inclusive, a implementação da questão da luz de fotovoltaica, para que possa diminuir o custo. Então, tenho certeza que atualizando todos os critérios e buscando as melhores saídas, vamos dizer, arquitetônicas e da engenharia, nós vamos conseguir ter, por excelência, uma casa que merecemos há 348 anos. E para garantir isso, nós temos uma faculdade, que é da UDESC, que tem professores mestres e doutores em arquitetura. E que, pasmem, o senhor usa sempre essa palavra, em 14 anos de universidade, nunca nenhum projeto foi executado pela prefeitura, nenhum, de pequeno, médio ou grande monta. Nós vamos usar muito, entre aspas, né? Usufruir da UDESC para que a gente possa revitalizar a nossa cidade, para que a gente possa rever o plano de mobilidade, para que possa contribuir conosco dentro do plano de saneamento básico. Também, por quê? Porque todas essas são pontas que estão deficientes e que a gente precisa atuar. O senhor falou em geração de energia? Isso. Sobre os telhados, os postos de saúde, as escolas, podem entrar nesse projeto para gerar energia? Muito podem. Talvez a gente não precisa colocar no telhado do próprio edifício. A ideia também possa ser buscada uma área verde, uma área legal, que possa absorver um complexo, né? Então já estamos estudando isso, estamos sonhando nessa realidade para que a gente possa, além de diminuir daquela forma que lhe falei, os valores que são gastos ou investidos na luz da COSIP, bem como também nos valores que são gastos pelas unidades do colégio, creches, unidades básicas, o próprio Paço Municipal. Entendeu? Tenho certeza absoluta que deixaremos a prefeitura com uma condição de sanear, de pouco a pouco e saneando as suas questões deficitárias financeiras. Falamos aqui em postos de saúde e escolas para geração de energia nos telhados. Qual é a condição? O senhor tem ideia de como estão os postos de saúde e os prédios das escolas municipais? Vai ser preciso muito investimento para melhorar o atendimento às crianças? Sem erro nenhum. Todos os postos precisam de reforma urgente, porque a maioria deles tem vazamento, estão insalubres. Se o senhor for no posto que atende 9 mil pessoas mês, que é o posto da Cabeçuda, as paredes que eram para estar brancas estão mofadas.
Então, a infiltração. Infiltração. Então, todos os postos têm infiltração no mínimo, fora postos que estão pequenos, postos que precisam de ampliação, postos que inclusive não têm condições nem de atendimento mais. Eu acredito que o da Cabeçuda já não dá mais. Tem que fazer um prédio novo, por exemplo. E nas escolas a mesma coisa. Todos os ginásios das escolas, todos municipais, eles estão fechados. Todos. Por falta de manutenção. E aí hoje uma telha, 2 ou 3, que prejudicou um ginásio, como ele está muito tempo sem essas 2, 3, 4 telhas, então todo o teto está comprometido. Então eu não sei quantificar para o senhor, porque a gente está nesse processo de diagnóstico, quanto o custo vai ser para reformar todos eles. Mas nós vamos mexer em cada um. Para que o senhor entenda também, a escola Nininha, na Barbacena, as crianças, quando está chovendo, elas são obrigadas a fazerem um recreio no refeitório, porque não tem um espaço, entendeu? No refeitório, junto com a cozinha, porque não tem um espaço. Então, essas questões precisam ser revistas, né? Então, precisam melhorar, ampliar, tem que entender, cobrir quadras, né? Com o Mandante Moreira, que é o colégio que fica em Campos Verdes, se o senhor passar lá agora, está todo descascado e não tem um letreiro, tu não sabe que é um colégio, está lá, é simplesmente assim. Então a gente vai dar um carinho, porque tem pessoas que estudam, que trabalham e que merecem, e há recursos para isso. Ao invés de investirem na melhoria dos colégios, acabaram de comprar, por exemplo, 2.600.000 em parquinhos infantis, justificativa para colocar nos colégios, só que parquinhos superfaturados, isso já o Tribunal de Contas já identificou, e pior, pasmem, instalaram parquinhos em creche antes de terminar a licitação. E quer um pasmem 2, parquinhos de criança de 10, 12 anos, em creche infantil de criança de 2, 3 anos, só para gastar. Parquinhos de ferro no Mar Grosso, não vai durar. Parquinhos que eram para custar 20 mil, pagaram 80 mil. Então isso já deu BO, já deu Ministério Público, já deu... Então quer dizer, a proposição do prefeito, do secretário, a indução deles é para esse tipo de prática. Então eu vou absorver esse ônus, bem como a negatividade financeira e o compromisso de ter que resolver. Mas a gente vai resolver. O senhor sabe que alguns desmandos não partem do gabinete do prefeito? Concordo. Como é que o senhor vai controlar o time? A gente vai criar um programa que eu quero trabalhar isso em 4 anos, que é um programa de integridade e compliance. Eu quero que dentro de cada setor eles identifiquem quais são os possíveis desvios que possam ocorrer, quantificar, qualificar e criar módulos. Vamos formatar. É isso que pode acontecer? É isso? Ok. Agora, se acontecer, quem é penalizado? Então, dessa forma, nós vamos criar um código de conduta e de ética que possa ser, que abrace 100% dos servidores e das secretarias, para que a gente possa ter um encaminhamento de cobrança, de fiscalização e também, se tiver que ser necessário, de remediação. Claro que alguma ponta vai sempre fugir. Pode botar 24 horas uma pessoa do lado, um policial do lado de uma pessoa. Se ele virar para tossir, o cara pode cometer o erro. Mas eu tenho certeza que a partir da transparência e da comunhão dos direitos e dos deveres, nós vamos ter um pouco mais de segurança nas pessoas que estão trabalhando no serviço público, aplicando lei. Isso é trabalho de política pública que não é de obra, que é difícil de conquistar, mas que a gente já tem atores atuando, que nos ajudam, que querem nos contribuir, fundações inclusive, que possam trabalhar para que possamos construir esses modelos de gestão, porque a iniciativa privada já aplica isso com excelência. Existem municípios que já têm um programa de integridade e compliance que já passam na licitação a exigir que as empresas também o tenham. Para quê? Para refinar esse processo. Nós queremos que a empresa ganhe dinheiro em Laguna, mas que ela faça boa obra. Não tem problema, pode ganhar, lucrar, o que tiver que ser, mas que faça boa obra, que entregue o bom resultado. É sobre isso.
O Laguna, ela tem, infelizmente, professor Hilton, hoje a imagem descredibilizada. É uma cidade que propina. Hoje, para tu empreender em Laguna, tem que passar por muitas dificuldades, né? Vendem dificuldades, para vender, oferecem dificuldades para vender facilidade, em muitas pontas. Não sou eu que estou falando, são os empreendedores que falam. Hoje, para tu implementares um loteamento em Laguna, tu leva 5 anos e 6 meses. Quem é que vai investir em Laguna? Um recurso que seja, para esperar 5 anos para iniciar a obra. Isso são fatos. Então a gente precisa melhorar todas essas cadeias que estão deficitárias, que estão enfermas ou que estão obsoletas, torná-las evidentes no processo para a gente melhorar a nossa cidade, para que ela possa render mais, receber mais e oferecer mais serviços à população. Tá certo. Este é o Preto Cripa, prefeito eleito da cidade de Laguna. No último domingo, o Preto venceu outros 4 opositores e somou mais de 12 mil votos na eleição. Foi candidato em 2020, foi vereador em 2016, concorreu também em 2008 e 2012. Com o mandato de vereador, conhece o trabalho legislativo e agora vai experimentar a gestão da cidade. A posse vai ser no primeiro dia de janeiro de 2025. A gente vai para um rápido intervalo e volta para encerrar o programa de hoje. Até já. Frente a frente. Frente a frente. Estamos de volta com o programa Frente a Frente. Programa Frente a Frente. Estou aqui de frente com o prefeito eleito da cidade de Laguna, Preto Cripa, do PL. Mais de 12 mil votos no último domingo, o Preto garantiu a eleição e a condução do município de Laguna para os próximos 4 anos. Regularidade dos imóveis, REURB, tem um esforço maior do município para regularização fundiária, ajudar aquelas pessoas que mais precisam em áreas invadidas? Como o senhor pretende atuar nessa questão? Fundamental. Nos últimos 8 anos, nenhum REURB foi feito em Laguna. Nenhum. Zero. Por exemplo, a Vila Vitória hoje tende a ter cerca de 1.800 famílias. Nenhum REURB. O São Judas Tadeu, que é o loteamento na Barbacena, cerca de 240 casas. Nenhum REURB. Então, todas irregulares? Todas irregulares, todos no papelzinho, no recibo. Então, quer dizer, para uma região prosperar, precisa entregar aquelas casas a dignidade da matrícula, do registro, para que possam vender, que possam reformar, para que possam. Então, isso passa também pelo trabalho, que é um trabalho muito técnico, que é um trabalho, entre aspas, chato de fazer, e que nós precisamos fazer. Por que os últimos gestores não fizeram? Porque isso não atrai. Não chama atenção para a obra, não chama atenção para a possibilidade, inclusive, digo eu, de manuseio de recursos financeiros, seja o manuseio, o sinônimo que cada um queira dar. Mas nós vamos aplicar isso, porque eu tenho na minha cabeça que eu quero muito mudar alguns pontos, mas a Vila Vitória também, como São Judas Tadeu, e além de outras localidades que precisam da REURB, são prioridades do nosso governo, por todos os motivos que a gente já citou, mas também pela identidade que nós temos. Hoje, por exemplo, a Vila Vitória, nós temos o Campo do Leque, que hoje é um lixão, né? Infelizmente, as pessoas têm jogado lixo ali, entulhos ali, enfim, e virou um lixão. Um lixão que está a 1 quilômetro do centro histórico, tá? A 1,5 km do Molles, da Barra. Né, uma área que é de pessoas, de famílias, que precisa ser nobre. Nobre às vezes não quer dizer com valor financeiro, mas com valor que tu dá às pessoas. Então nós vamos dar uma limpeza naquela área, nós vamos melhorar o Campo do Leque naquela região para virar um complexo esportivo. Quero melhorar e vamos ampliar a creche da Vila Vitória, porque ali, por exemplo, não tem algumas salas que precisam ter, sala de planejamento dos professores, por exemplo, para
os professores que têm a hora atividade, eles não conseguem, não tem aonde ficar, então a gente tem que ampliar. Existe um ginásio na Vila Vitória, que é o Pedro Miranda, que deve estar uns 12 anos fechado. Então, quer dizer, a Vila Vitória, através da indução do nosso trabalho e a aplicabilidade do REURB, porque o REURB também ele traz outros projetos em paralelo, que é os projetos de pavimentação. Urbanização integral. Pronto, enfim. Então, urbanização integral. Imagina todas as ruas da Vila Vitória, ou as ruas vamos dizer, da São Judas Tadeu estarem pavimentadas um dia, iluminadas. E as pessoas não vão pagar nada por isso? Não, é REURB social. Casos ali, 90% é REURB social. É uma facilitação com recurso do município, do Estado e da União. Pronto, tem recurso para isso. A gente busca emenda se for necessário. Há casos que não cabe no recurso, no REURB social. Não posso dizer aqui num devaneio meu 100%. Mas a população que precisa, ela vai ter. O senhor quer entregar escritura das pessoas? O quanto antes eu puder. Se não conseguir entregar no meu mandato, as pessoas saberão por quê. Porque nós estaremos tratando isso, inclusive, nas reuniões com o colegiado, usando o exemplo que eu falei para o senhor no bloco anterior, que a gente vai tratar isso junto às comunidades organizadas. Por exemplo, a Vila Vitória, nós falaremos sobre drenagem, sobre REURB, sobre iluminação, sobre pavimentação, sobre creche. Então, quando nós formos falar da REURB, nós andaremos nesse assunto e as pessoas, ao longo dos 4 anos, saberão a evolução do processo, porque elas serão partícipes. Elas não vão saber o que nós estamos fazendo, elas estarão fazendo junto conosco. Prefeito eleito Preto Cripa, a Praia do Gi é um capital extraordinário. O senhor pensa em abrir para o empreendimento, para atrair investimentos? Cada obra edificada é dinheiro no cofre do município com retorno de ICMS, transferência, o ITBI, que é a transferência de bens, e depois a cobrança do IPTU. O senhor pensa em desenvolver mais a cidade nesse sentido também? Eu acredito muito no potencial de crescimento do município para as próximas décadas, se nós formos avaliar as terras que temos no nosso perímetro norte, né? Seja a Praia do Gi, seja a Praia do Sol e Itapirubá. Ali tem 2, 3 lagunas, se a gente for avaliar o perímetro urbano que hoje é consolidado. Né? Então, muitas vezes, vamos fazer a comparação ao Balneário Camboriú, muitas vezes é ligada aos prédios altos, né? E eu gosto de fazer a comparação ao Balneário Camboriú, não aos prédios, mas aos serviços. Né? A questão da construção civil, logicamente, ela é um celeiro financeiro gigante. Cada apartamento acima do andar existente, ele fica cada vez mais caro, né? Então, por exemplo, Laguna hoje tem 15 andares. Se tivesse 16, aquele 16º valeria muito mais. Por causa da vista que o proprietário vai ter. Exatamente. E é exponencialmente muito mais. Então, em termos de Praia do Gi, como está longe, por exemplo, da orla, as justificativas saneadas, as justificativas ambientais, porque também existe uma questão que eu caracterizo que é importante avaliar e que o plano diretor daquela região devia proteger. Então, antes fazer 50 casas em volta e ocupar um espaço gigante, do que antes fazer um prédio com 50 andares, por exemplo, numa região como a Praia do Gi. Isso é a se discutir tecnicamente, se é isso que a população quer. Então, ao invés de fazer 50 casas, 50 banheiros, 50 fossas, faz um sistema só. Inclusive isso, eu tenho certeza que os artigos que tratam sobre custo-benefício, trazem o custo-benefício para a população de que prédio traz muito menos impacto do que as moradias horizontais nesse sentido. Mas é uma avaliação técnica, vamos fazer com a UDESC, vamos fazer com outros municípios que já criaram planos diretores de áreas assim virgens, mas tenho certeza absoluta que a Praia do Gi, ela é um potencial a transformar a nossa receita anual, dobro, triplo, a partir da indução do que possa vir ali. Aonde tem prédio, logicamente tem que ter comércio, tem que ter escola, tem que ter posto de saúde. Então ali a gente pode planejar uma cidade ideal de futuro, né? Que vá convergir com a cidade histórica que já vivemos. Tá certo. Nosso tempo está acabando. Obrigado. Agradeço muito a sua vinda aqui, prefeito eleito de Laguna, Preto Cripa. Muito obrigado pela sua participação e desejo sucesso no seu governo que começa em janeiro. Quero dizer para o senhor que a gente vai fazer um trabalho baseado na bandeira de Laguna. Né? Acabou a eleição, o emocional
aquilo que afetou e machucou muito o preto, ele vai ficar para trás, porque agora é o prefeito. Eu não vou deixar refletir algo pessoal na minha conduta de prefeito. Eu vou ser o prefeito para 45 mil pessoas. Os vereadores, seja de oposição, seja de condição, se eles estiverem convergentes, conectados com os propósitos coletivos, eles vão ter um melhor prefeito. Vou fazer o embate à política pública que ela é nociva ao nosso processo de desenvolvimento, como a gente aqui bem escreveu. Fora isso, terão os melhores prefeitos. Não veremos bandeiras nesse momento, não veremos nada pessoal que possa travar a possibilidade de uma condução de mãos dadas, seja com quem for, em prol da nossa cidade. Preto, tu falarias com o Bolsonaro ou com Lula pela Laguna? Sim. Preto, tu tirarias foto com Décio e com Jorginho em prol da cidade? Sim. Então é sobre a cidade, é sobre o que me propus fazer na minha vida pública e é sobre o que eu quero e que vou fazer a partir de 2000, não é nem 2025, porque a gente já iniciou o trabalho, né? Então é sobre isso. Se Laguna quer um resultado diferente, ela precisa aplicar algo diferente. A gente está propondo isso e está oportunizando isso no contexto atual do nosso município, no contexto político. Obrigado, professor. Obrigado a todos que nos assistiram. Desculpa alguma fala indevida, algum equívoco, mas a gente aqui também está como ferramenta de evolução, aprendendo, como homem, como cidadão e também como político. Obrigado. Muito obrigado, prefeito Preto Cripa, Peterson Cripa da Silva, um jovem prefeito que Laguna escolheu para governar a cidade nos próximos 4 anos na eleição do último domingo, dia 6 de outubro. Continue com a programação da UniTV. Nós fazemos mais de 12, 14 horas diárias, especialmente para você. Esta é 1 hora e pouco desta programação. Fique com a gente e até o nosso próximo encontro.